Falta de pagamento de salários desespera funcionários do Hospital Regional de Araranguá. Balanço financeiro dos poderes executivo e legislativo foi divulgado pelo Observatório Social de Criciúma. Secretário de Segurança do Rio de Janeiro afirma que prisão do maior traficante do país é ação emblemática. Presidente Michel Temer desmente senador Romero Jucá e afirma que ainda sonha com a reforma da Previdência neste ano. Asilo São Vicente de Paulo busca voluntários para realizar pedágio beneficente. E ainda, ministros do Supremo Tribunal Federal concordam que delegados têm direito a fechar acordos de delações premiadas. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017. Para você que sintoniza a programação da TV Primavera, uma boa noite. Crise no Hospital Regional de Araranguá. Governo do Estado e SPDM, a gestora da instituição, não chegaram a um acordo durante a audiência conciliatória realizada ontem na capital. Com isso, os funcionários continuam sem receber salários e sindicato que representa a categoria teme pela paralisação total dos atendimentos na entidade. Os trabalhadores do Hospital Regional de Araranguá novamente estão de greve. Isso devido aos salários que estão em atraso outra vez. Se tratando de atraso de salário, a nossa reivindicação é que esse salário seja pago o mais rápido possível. Até porque são aí 8 dias de atraso de salário já, sem perspectiva, É uma situação muito complicada, então essa é a nossa maior reivindicação hoje. Dessa vez o caso se agrava ainda mais, já que o governo do estado apresentou judicialmente que não deve nada para a instituição SPDM. O maior agravante que a gente tem hoje é que a gente está sabendo, de fonte segura, inclusive ontem teve uma audiência no estado na justiça, e que o estado não deve mais nada para a SPDM, que inclusive a SPDM tem valores a pagar para o Estado, Então isso é uma preocupação muito grande, porque a SPDM recebeu um valor de R$1.680.000 para fazer a folha de pagamento, não fez essa folha de pagamento, priorizou outros pagamentos e não a folha dos salários, Isso, sem dúvida, é muito preocupante. E a nossa avaliação é que eles estão tentando usar o trabalhador como fiel da balança, nesse sentido, Querendo usar o trabalhador para forçar alguma questão com o Estado, de que o Estado resolva renovar o contrato ou não. Mas, enfim, quem está sendo prejudicado com tudo isso é o trabalhador e a população que depende do atendimento. O sindicato está conversando com a administração, mas sem grandes avanços. Diante desse cenário, se espera que as autoridades da SPDM venham amanhã para uma conversa que pode definir a atual situação. A gente vem tendo conversações diretamente com a administração do hospital, mas sem nenhum tipo de novidade, Nada de que nos façam aí ter alguma perspectiva boa. Amanhã vai estar vindo para cá o superintendente da SPDM, Mário Monteiro, para vir fazer a conversa conosco. Mas nada adianta ele vir conversar se não vir resolver de fato esse problema. Inclusive a gente tem uma ação judicial, está correndo multa diária contra a SPDM de R$100 por funcionários. E isso muito estranho, já era para eles terem resolvido esse problema, Com uma multa dessa vai sair muito mais caro eles ficarem atrasando o salário. Enfim. Até mesmo, porque é uma situação recorrente, Sim, a gente tem um histórico de greve recorrentes aqui no Hospital Regional de Araranguá. No mês passado já teve greve, Alguns outros meses também durante esse ano já teve greve. E agora no final do ano, com a preocupação da segunda parcela da terceira também, que provavelmente se não sair os salários, também não sairá aí a segunda parcela, pode se estar virando num caos, A nossa maior preocupação hoje é conseguir manter o número mínimo de trabalhadores, Porque pode acabar virando um colapso isso aqui se a gente realmente não conseguir. Então a gente está fazendo de tudo para manter o fluxo, de trabalhadores, para manter realmente os serviços vitais, mas está correndo o risco de a gente
perdeu o controle disso. Então é preocupante. Eu acho que seria muito coerente, né, da parte da SPDM, né, e também prudente que tentasse resolver essa questão o mais rápido possível, né, tanto da SPDM como o Estado, que é responsável pela contratação da empresa, né. Está colocando realmente tudo isso em xeque, riscos dos trabalhadores e a população que necessita. O Observatório Social de Criciúma divulgou o balanço financeiro do poder público. Confira na reportagem da jornalista Morgana Salvador. O Observatório Social realizou a avaliação nas contas do Executivo, analisando o terceiro trimestre do ano. Em relação ao Executivo, o que se pode dizer é que nós tivemos um aumento de receita de 8,44% em relação ao ano 2016, e tivemos uma diminuição dos compromissos da ordem de 7,17%. Ou seja, nós tivemos de um lado aumento de receita, de outro lado diminuição de despesa, e isso significa que as contas vão bem mais para o equilíbrio. Existem alguns detalhes que apresentam uma diferença no valor que entrou em caixa para o valor em que foi pago as contas. Esse fator ainda vai ser conferido com a Secretaria da Fazenda para saber se existe esse valor ainda em caixa. Tem um valor ainda que, se nós observarmos que o município arrecadou nesse período 453 milhões e pagou das contas do ano apenas 310 milhões. Pelo menos esses são os dados que mostram o portal da transparência do último dia 12. Nós vamos, sobre esse número que nós consideramos bastante discrepante, nós ainda vamos clarear com a Secretaria da Fazenda. Já no Legislativo, tem uma diferença significativa comparada ao mesmo período do ano passado, no aspecto do valor que foi devolvido para o Executivo. A Câmara não atendeu exatamente aquilo que a gente queria. A gente queria que diminuísse um assessor para cada vereador, isso não aconteceu, apenas um vereador, Zairo Casagrande, que não nomeou o seu assessor, nomeou apenas um, né, ao invés de dois. E também o que eles atenderam foi diminuir o salário do assessor, diminuiu em 20%. Também nós tivemos a diminuição daqueles salários que superavam o teto constitucional, esses também diminuíram. Ou seja, a Câmara mostra um comportamento um pouco melhor do que nos anos anteriores, mas ainda não atende exatamente aquilo que a gente pensa que pode acontecer, né? Já há um direcionamento, digamos, em relação na direção de uma situação melhor, mas ainda não o suficiente na nossa avaliação. O Observatório Social analisa que ainda existem algumas medidas na Câmara de Vereadores que poderiam garantir uma economia para a casa ainda mais significativa. Nós achamos que o vereador não precisa de 2 assessores, nós achamos que um assessor só consegue atender. Nós achamos que no médio prazo também as funções efetivas não precisa de 18 funcionários efetivos, com 12 nós achamos, pelo estudo que a gente fez, que são suficientes para tocar, e também nós achamos que os cargos comissionados em número de 8 podem ser reduzidos também para 5. A seguir, presidente Michel Temer desmente senador Romero Jucá e afirma que ainda sonha com a reforma da Previdência neste ano. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá, afirmou que a prisão do traficante mais procurado do Brasil, Marcelo Piloto, é emblemática e importante. Sá disse que é preciso continuar procurando criminosos que abastecem outras facções além do Comando Vermelho. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá, falou nesta quarta-feira sobre a prisão do traficante mais procurado do Brasil, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto.
Ele foi capturado no Paraguai, na cidade de Encarnación, 350 quilômetros a sudeste da capital Assunção, perto da fronteira com a Argentina. Entre 30 e 40 agentes da Polícia Antidrogas do Paraguai, acompanhados por agentes da DEA dos Estados Unidos e da Polícia Federal Brasileira, irromperam ao amanhecer na casa do criminoso. Ela é emblemática e importante porque ele exercia uma função de responsável pelo abastecimento, maior responsável pelo tráfico de armas, munições, explosivos e drogas para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Roberto Sá lembrou que o histórico de Marcelo Piloto não se restringe apenas ao apoio ao Comando Vermelho. É uma pessoa que tem 22 mandados de prisão, ou seja, deve muito à justiça, já praticou crimes como homicídio doloso, latrocínio, roubos, associação criminosa para o tráfico de drogas, além do tráfico internacional de armas. O secretário disse ainda que não espera que a prisão de Marcelo Piloto tenha um grande impacto na onda de criminalidade que afeta o Rio. Segundo ele, é uma necessidade nacional continuar procurando criminosos que abastecem outras facções além do Comando Vermelho e cortar a linha de fornecimento de armas e munições. O senador Romero Jucá, líder do governo no Senado, revelou que a votação da reforma da Previdência ocorrerá apenas em fevereiro de 2018, o que foi desmentido menos de 24 horas depois pelo Palácio do Planalto. O anúncio do líder do governo no Senado, Romero Jucá, de que a votação da proposta de reforma da Previdência ficará para fevereiro, causou reação nos corredores do Congresso Nacional. Os líderes da base governista na Câmara dos Deputados anteciparam-se e disseram que a votação neste ano ainda não está completamente descartada. O Palácio do Planalto também se manifestou. Em nota à imprensa, o presidente Michel Temer, que está em São Paulo, disse que vai discutir a partir desta quinta-feira a data da votação da proposta de emenda à Constituição que altera as regras previdenciárias. Por meio da assessoria de imprensa, o Planalto informou que Temer espera, ainda para esta quinta-feira, a leitura da emenda do deputado Arthur Maia sobre a reforma da Previdência. Somente depois disso é que o presidente vai discutir a data de votação com os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o comunicado, Temer retorna nesta quinta-feira a Brasília, após passar por procedimento cirúrgico devido a dificuldades urinárias. O Asilo São Vicente de Paulo está atrás de voluntários para o pedágio beneficente promovido pela instituição e que ocorrerá no próximo sábado. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. E vai acontecer nesse sábado o pedágio solidário para ajudar o Asilo São Vicente de Paulo. E eu estou aqui com a Maria, que vai nos trazer mais detalhes sobre todo esse trabalho, né? Dona Maria, queria que primeiramente tu falasse quais são os principais pontos, então, que vocês vão estar para arrecadar, então, o dinheiro, né? Boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes também. A gente agradece, é uma alegria estar sempre poder estar divulgando talvez dessas parcerias, né? E assim, o ponto de encontro vai ser no posto MAP, né? Que fica ali nos fundos da clínica do SESI, às 8 horas da manhã. Quem quiser comparecer com uma camiseta branca. E ali, a partir desse ponto, nós vamos fazer a distribuição dos 12 pontos da cidade que os voluntários vão estar fazendo a arrecadação desse nosso segundo pedágio. Nós temos o ponto que já tem uma equipe ali na Próspera, né, no semáforo ali no Chaminé, ali na Próspera. Temos na Álvaro Catão, né, que tem todo o pessoal que vem, né, de Nova Veneza, Rio Maina, um ponto bom. Aqui na Joaquim Nabuco, com a Avenida Centenário. Na sinaleira do Hospital São José. Na sinaleira do Banco Safra. Aqui no bairro São Luís, que tem ali também uma esquina bem importante, que seriam assim os principais pontos. Mas vai estar assim, os pontos da Avenida Centenário, nós temos vários pontos da Avenida Centenário, e esse grupo vai estar trabalhando realmente em prol do Asilo São Vicente de Paulo. E qual o destino dessa verba que vai ser arrecadada nesse sábado, então? Todo o destino, todos os recursos que nós estamos captando, é tudo em prol ao projeto de revitalização da instituição. Esse projeto já iniciou há 3 anos, porque essa casa é de 1960, precisa ainda de várias adequações, precisa estar reformando vários setores, tudo de acordo com as normas técnicas, né? Adequando para o idoso cadeirante, a questão da acessibilidade, transformando tudo em laje, porque antes não era em laje, tinha problema com chuva, aquela questão toda. Então, toda a instituição vai ser reformada e a gente precisa de bastante recursos até a conclusão da obra.
Agora, vocês estão precisando, para a realização desse pedágio, também de voluntários, né? Para realmente trabalhar e ajudar nessa causa, né? Vamos fazer, então, um pedido especial? Ok, nós queríamos fazer um pedido especial para todas as pessoas, assim, que querem trabalhar como voluntários. Vamos pensar agora no Natal, vamos pensar, assim, numa ação, num gesto concreto, que agora é o momento, já que existe, assim, esse espírito de Natal, né? Quem quiser fazer alguma coisa, colabore com a gente, participe, vai até o posto MAP, que com certeza eles vão estar contribuindo da sua forma, cada um do seu jeito vai estar contribuindo para que esses idosos, assim, ó, que trabalharam uma vida inteira, eles possam ter agora, assim, os anos de vida que resta, que eles possam viver com dignidade e num ambiente, assim, acolhedor, num ambiente que eles possam ter todo o conforto, que a gente pensa realmente é na qualidade de vida deles. Obrigada, Dona Maria, pelas informações. Tá aí, então, você que vai acabar sendo parado em alguns dos pontos que de arrecadação contribui e ajude, sim, o Asilo São Vicente de Paulo. Morgana Salvador para o Informe Região. A seguir, ministros do Supremo Tribunal Federal concordam que delegados têm, sim, direito a fechar acordos de delações premiadas. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que os delegados têm direito a fechar acordos de delação premiada. Mas o julgamento da ação direta de constitucionalidade foi suspenso quando o placar apontava 6-1. Mesmo assim, como só faltam 4 votos, a decisão já foi tomada. Para a Procuradoria-Geral da República, só o Ministério Público tem o poder acusador no processo penal. Por isso, é a única instituição que deve negociar os benefícios aos delatores. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, defendeu a manutenção dos acordos já firmados, mas ressaltou que a participação dos delegados deve respeitar limites. O Ministério Público estima que este instrumento da colaboração premiada deve ser mantido e preservado como um instrumento valiosíssimo da persecução penal, notadamente deste tipo de crime a que se refere a lei. No entanto, o Ministério Público entende que a participação dos delegados de Polícia Federal na elaboração de um acordo de colaboração premiada pode ir até determinado ponto, o ponto de coleta de depoimentos. Já a Advocacia Geral da União defende a possibilidade de os delegados firmarem os acordos. O delegado de polícia, ele apenas propõe o acordo de colaboração. Quem, de fato, define e decide é a autoridade judicial. E o delegado ainda propõe com a manifestação do Ministério Público. Para desempatar, o assunto foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Marco Aurélio Mello, disse que impedir que os delegados negociem delações premiadas é o mesmo que enfraquecer as investigações. Está dito aqui em bom vernáculo, em bom português, a regra é ter-se a delação na fase embrionária das investigações perante a autoridade policial. Para isso existe um inquérito que é capitaneado pela autoridade policial, mediante, sim, acompanhamento fiscalizatório, inclusive, do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes também defendeu a possibilidade de os delegados celebrarem as colaborações premiadas, mas ressaltou que eles não podem conceder o perdão judicial. A lei deu à autoridade policial o poder de realizar o acordo e, no acordo, estipular que vai requerer o perdão judicial. Em relação à possibilidade dessa representação de se realizar um acordo com o oferecimento do perdão, isso fere
a titularidade da ação penal pública. Edson Fachin discorda. Ele não acompanhou o voto do relator e julgou a ação parcialmente procedente. Disse que, para que tenha autorização judicial, cabe ao Ministério Público formalizar o acordo fechado entre a polícia e o delator para que tenha autorização judicial. Para Edson Fachin, a autoridade policial deve atuar apenas na fase das negociações. Eu estou, de modo um pouco distinto, à luz dessa fundamentação, votando ou propondo nesse voto ser julgada parcialmente procedente a ação para, sem redução de texto, excluir interpretação aos parágrafos 2º e 6º da Lei 12.830, que contemple poderes aos delegados de polícia para celebrar, sem a manifestação do Ministério Público, acordo de colaboração premiada em que se estabeleça transação envolvendo o poder punitivo estatal. O ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de ressaltar que é preciso valorizar a atividade policial, que muitas vezes é alvo de preconceito. Por isso, se a delação premiada é uma forma de obtenção de prova, cabe à polícia essa ferramenta de investigação. Barroso votou por permitir que a PF faça acordos, mas não aceita que reduza a pena. A ministra Rosa Weber votou por permitir a colaboração com a polícia desde que tenha a aprovação do Ministério Público. E Dias Toffoli questionou o papel de cada um dos órgãos. Também afirmou não ser viável retirar da polícia uma técnica de investigação. Somente 2 ministros não participaram da sessão. Gilmar Mendes, que está numa viagem ao exterior, e Ricardo Lewandowski, de licença médica. A ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade analisada pelos ministros, foi proposta em abril do ano passado, pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que deixou o cargo em setembro. Essa ação, que proíbe a Polícia Federal de fechar acordos de delação, é mais um capítulo da queda de braço envolvendo os 2 órgãos nas investigações da Operação Lava Jato. E o Informe em Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.